Oi, gente, tudo bem? Desde já, me desculpem pela minha cara de cansada. Meu olho tá fechando sozinho já. Mas vamos seguir, né? Hoje a gente vai aprender uma lição, né? Que é desobediência gera maldição. E nada melhor do que a história de Sansão, né? Pra gente estar aprendendo isso. Então, quem foi Sansão? Sansão foi um nazireu escolhido pelo Senhor, né? Nazireu significa escolhido pelo Senhor desde o ventre da sua mãe. E ele tinha, gente, um propósito, né? Deus tinha um propósito para que ele recebesse a força do Senhor para derrotar os filisteus e então lutar pelo povo israelita, né? Sansão, ele era um homem que ele não podia viver como todo mundo, porque ele era um homem separado por Deus. Então ele não podia beber bebidas fortes, ele não podia cortar o seu cabelo, porque era um sinal de voto ao Senhor, um voto com Deus de que enquanto ele deixasse o cabelo ali grande, seria aquilo que iria manter, né, ele com Deus em relação ao seu propósito, em relação à força que o Senhor concedia a ele. Então, vamos agora entender como foi que Sansão, o escolhido por Deus, acaba caindo, acaba dando ouvidos, né, ao desejo da carne e cai no pecado. E então ele vai, enfim, vamos ver o que acontece, né? No capítulo 16 do livro de Juízes, versículo 4, vai dizer assim: Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Então os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ela. Eles disseram assim: Dê um jeito de Sansão contar a você porque é tão forte. Como é que o poderemos dominar, amarrar e deixar sem defesa? Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1.100 barras de prata. Então Dalila pediu a Sansão: Por favor, me conte o segredo da sua força. O que acontece antes disso, né? Antes de ele conhecer Dalila? Sansão, ele mata um leão e depois ele vê mel dentro do corpo morto do leão. E o que ele faz? Ele tira o mel, gente, tinha um enxame de abelha em cima. E aí ele tira aquele mel, além de comer, ele dá para os seus pais sem falar de onde veio. Então, olha só o nível, né, que estava ali. Sansão, filho de Deus, separado por Deus. Depois disso, ele vai a uma cidade chamada Tímina, que não era um local onde ele morava, era um outro povo. E lá ele se apaixona por uma filisteia. E seus pais dizem para ele: Olha, por que você não conhece uma moça que é do nosso povo, que é da mesma cultura, né, fala a mesma linguagem que a gente em relação aos costumes, né, em relação aos princípios? Mas Sansão insiste em dizer: Não, é dela que eu gosto, por ela que eu me atraí e por isso eu vou ficar com ela. Sansão desobedece aos seus pais e vai atrás do seu desejo da carne. Então, como é aqui que ele conhece Dalila? Dalila, ela foi como se fosse assim, subornada para conseguir descobrir o segredo de Sansão, porque ele era tão forte. Como é que vinha aquela força sobrenatural que destruía tudo? Antes disso, Sansão tinha matado 30 filisteus, 30 homens filisteus, com a sua força que Deus concedia a ele. Por quê? Porque Deus queria proteger o povo de Israel. Então, através da vida de Sansão, né? Então, o pessoal queria saber de onde veio essa força. Então, meio que contrataram Dalila para isso. E Sansão, gente, ele se encanta por Dalila e começa a dar ouvidos a uma pessoa estrangeira, a que ele não conhecia, que veio de outro povo. Então começa a ouvir e ela começa a falar: Ai, como é que vem essa força? Como é que as pessoas conseguiriam, né, te amarrar, te deixar preso sem defesa? E ela começa a perguntar, ela vai perguntando aí no decorrer do versículo do capítulo 16. Então ela decide fazer uma chantagem emocional para que Sansão contasse para ela o seu segredo, já que ela estava perguntando e ele não estava, né, caindo na dela, ele não estava contando. Não, no versículo 14 vai ser assim: Então Dalila fez com que Sansão dormisse. Quando ele adormeceu, ela pegou e teceu as 7 tranças dele no tear, prendeu-as com um prego grande de madeira, depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Mas ele se levantou, arrancou o prego e tirou o cabelo do tear. Então ela disse: Por que você disse que me ama se isso não é verdade? Você me fez de boba 3 vezes e até agora não me contou
por que é tão forte? E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais. E acabou lhe contando a verdade. Meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como um nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força. Ficarei fraco e serei como qualquer um. Então, gente, a bênção que Deus tinha dado para Sansão, a força dele, a partir daquele momento que ele decide se misturar com um povo que não era de Deus, não era do mesmo povo que ele, não falava a mesma linguagem, não adorava ao mesmo Deus, ele confia em uma pessoa estrangeira para contar algo, gente, que era tudo o que Sansão tinha de especial. Era a bênção que Deus tinha concedido a Sansão, né? Ele confia essa informação tão valiosa numa pessoa totalmente desconhecida, só porque ele estava atraído por ela. Quantas vezes a gente confia algo que o Senhor nos deu a alguém que não quer nem o nosso bem? Às vezes a gente se deixa ser enganados por pessoas que, na verdade, não estão nem aí pra gente. Ou a gente começa a desobedecer ao Senhor, a querer viver do pecado, a querer agradar outra pessoa, fazer tudo para agradar outra pessoa, porque aquela pessoa não tá nem aí para você, só é usada pelo seu inimigo para que você caia, para que você perca essa guerra. Então foi o que aconteceu com Sansão. Sansão, ele conta a verdade para Dalila vai e corta o cabelo dele, então ele perde a força, gente. Sansão é preso. Então, o que acontece? O versículo 23 do capítulo 16 vai dizer assim: os governadores filisteus se reuniram para fazer uma festa e ofereciam um grande sacrifício ao seu deus Dagom. Eles cantavam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. E o povo, quando viu Sansão, cantou louvores ao deus Dagom. No meio daquela alegria, disseram: chamem Sansão para ele nos divertir. Tá, então o que eu quero dizer com a história de Sansão até aqui, gente? Sansão era escolhido por Deus. Deus tinha um propósito na vida de Sansão. E Sansão foi usado até que, por um momento, ele se descuidou, começou a olhar para aquilo que não deveria ser visto, começou a olhar para aquilo que não agradava a Deus, para aquilo que era desconhecido, para aquilo que era novo, para aquilo que realmente iria o afastar do Senhor, mas ele não olhava com esses olhos, ele olhava com algo diferente, algo atraente, algo que ele desejava, que a carne dele queria. Então ele foi cedendo aos poucos, desobedecendo ao Senhor, quebrando os princípios que ele tinha como filho de Deus, como nazireu, e ele foi perdendo, né, sua identidade aos poucos. E isso acontece muito com a gente. Ele não chegou já conhecendo Dalila e perdendo seu cabelo, mas antes disso teve o processo, né? Teve o processo dele conhecer a primeira mulher que não era do povo dele, que era de Tímina, não ouviu o conselho dos seus pais, foi desobediente aos pais, pessoas mais experientes que ele, e ainda, né, comeu mel na carniça, sujando o templo do Espírito Santo, comendo algo impuro. Então, Sansão foi um processo, ele teve um processo. E quantos de nós não passamos, né, por esse processo de ir perdendo nossa identidade, de ir cedendo lugar para o pecado, de ir abrindo, né, deixando que o diabo entre aos poucos na nossa vida, abre uma brecha aqui, abre outra brecha aqui, daqui a pouco já tem um portal enorme para o diabo entrar e sair quando ele quiser da sua vida. Entrar e sair não, que ele vai entrar e vai ficar mesmo até que você clame por Jesus. Então, foi isso que Sansão fez, gente. Ele foi cedendo, até que uma hora ele nem percebeu mais onde era que ele estava, na enrascada que ele tinha se metido. Quando ele viu, já era tarde demais. Então, eu não vou concluir a história de Sansão, tá? Porque essa era a parte que eu queria contar para vocês, que, de fato, desobediência gera maldição. Então, ele poderia só continuar sendo abençoado como servo de Deus, como alguém separado por Deus e usado por Deus. Mas não, mas ele escolheu ceder para o pecado e foi amaldiçoado pelo Senhor a partir do momento que Deus tira o poder da força dele. E então ele é pego, ele é preso, ele é esnobado, ele fica cego, ele perde toda a dignidade dele por conta, né, desse pecado aí de desobediência. Então, desobediência, a gente não desobedece só uma vez, mas várias vezes. Começa do pequeno e vai ao grande, né, de forma discreta, e depois
Começa com, ai, ninguém liga, mas todo mundo faz, mas não tem problema, enfim. Então, é assim que acontece mesmo. Começa com um pequeno erro, um pequeno deslize, que vai aumentando, você vai cedendo, quando vê, já está perdido. Então, veja, né, com cuidado, se você não está abrindo brechas para que o inimigo entre na sua vida através da desobediência ao Senhor. Então, vamos vigiar, pedir que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos ver as armadilhas que o inimigo armou para que nós possamos cair. Então, vamos ficar firmes, né? E esse foi o vídeo. Agradeço pela sua participação e que você fique atento aí, vigie. Então, esse foi o vídeo. Beijos e até amanhã.